E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar um pouco sobre o William de Oliveira Potker, atacante de 26 anos que atualmente defende o Internacional e tem sido ligado desde o início da semana a uma possível transferência do Cruzeiro, né? Um jogador que o nosso clube tem interesse, mas que tem alguns empecilhos para que essa negociação seja confirmada. O último deles foi essa punição aí da FIFA, né? Do Cruzeiro ser proibido de registrar novos atletas, que a diretoria do nosso clube tem tentado reverter e tudo mais. Então eu vou falar desse atleta considerando que o Cruzeiro consiga anular essa punição e voltar a ser possível contratar jogadores. Falando da carreira, né, o William Potker é cria da categoria de base do Figueirense e fez a sua estreia profissional na temporada 2011. Seguiu no Figueira para a temporada 2012, jogou mais 9 partidas, a maioria delas entrando ali no final dos jogos. Ainda era um jogador do Sub-20 que eventualmente tinha oportunidades ali. E no início de 2013, o William Potker dá um rolê bem diferenciado, tá? Ele é emprestado pelo Figueira para jogar no Gandzazar da Armênia. Por lá ele disputa 11 partidas, marca 3 gols, inclusive, né, primeiro gol dele como profissional é marcado na Armênia. E no segundo semestre ele vai parar no Ventforet Kofu, um clube do Japão. Ele não era aproveitado regularmente e entra em apenas um jogo pelo time japonês, uma partida da Copa do Imperador, em que mesmo jogando menos de 20 minutos é do William Potker, inclusive o gol da vitória por 1-0. Apesar disso, os japoneses não botaram muita fé, não compraram o jogador e ele retornou ao Figueirense para 2014, onde mais uma vez foi emprestado, dessa vez para o Red Bull Brasil, que estava disputando a Série A2 do Campeonato Paulista, jogou 9 partidas por lá sem balançar as redes, e no final de 2014 ele até joga mais uma partida pelo Figueirense, novamente sem balançar as redes. Em 2015 a situação se repete, ele é emprestado no primeiro semestre, joga o Campeonato Paulista pelo Linense, marca 5 gols na disputa em 13 jogos, é um jogador que tem até relativo destaque, volta para o Figueira após o Paulistão, faz mais um joguinho antes de ter uma negociação para o futebol português. Ele é emprestado para o Braga, mas ele não chega a jogar pelo time principal do Braga, tá? Ele joga pelo Braga B, que disputava ali a segunda divisão portuguesa. Por lá ele joga 10 partidas e marca 1 gol, e ao final desse ano de 2015 ele volta ao Figueirense, que novamente o repassa para o Linense para jogar o Paulistão, e é aí que o Potker tem uma virada na carreira, né? Porque ele marca 7 gols já nas primeiras 6 partidas daquele Campeonato Paulista, inclusive marcando 2 gols contra o Palmeiras no Allianz Parque, né, numa vitória do Linense por 2-1, e esse desempenho botou o jogador em evidência. Inclusive nos últimos jogos ele não marcou, tá? Ele terminou o Paulistão com 7 gols em 13 jogos, mas esse desempenho chamou a atenção da Ponte Preta, que contratou o jogador em definitivo, e ele fez um ótimo Brasileirão pela Macaca, né? Ele jogou 31 partidas e marcou 14 gols nessa temporada 2016, e isso lhe rendeu a artilharia do Campeonato Brasileiro daquela temporada, empatado com o Fred e com o Diego Souza. Todos marcaram 14 vezes no Brasileirão. Continuou jogando muito bem pela Ponte Preta na temporada 2017, ele inclusive marcou 10 gols em 20 partidas pela Macaca, que inclusive eliminou Santos e Palmeiras naquela campanha do Paulistão e só perdeu para o Corinthians na final, né? E o Potker marcou gol tanto no Santos quanto no Palmeiras. E aí veio a transferência que levou o jogador para o Internacional. Na época o Colorado estava na Série B, a exemplo do que acontece com o Cruzeiro hoje, e o principal atrativo para ele jogar pelo Inter foi de fato o salário. Ofereceram para ele uma condição muito boa, né? Tanto que dizem que no momento o Potker ganha mais que o dobro do teto que o Cruzeiro paga, e talvez esse seja um dos grandes empecilhos para que ele possa jogar por aqui. Mas pegando por temporada, nesse primeiro ano de Inter, tá? Foram 10 gols marcados em 32 jogos. Na temporada 2018, já na Série A do Campeonato Brasileiro, ele novamente marcou 10 gols, dessa vez em 39 partidas. E no ano de 2019, onde ele conviveu com alguns problemas de lesão, também não se firmou como titular, ele marcou 5 gols em 21 jogos. Agora em 2020, pelo menos até o momento em que eu faço esse vídeo, o Potker jogou 10 partidas e balançou as redes apenas uma vez, e tem uma relação bem conturbada com a torcida do Inter, né? A gente pode dizer que a torcida do Colorado não gosta do jogador. O que eu acho que o Potker tem de virtude e poderia acrescentar ao plantel do Cruzeiro é que ele é um jogador polivalente, ele pode jogar em diferentes funções do ataque, mas quando joga como um centroavante, né, ele tem uma questão de muita força física e de arrancada, ele é um jogador bem rápido. E quando a gente olha para os nossos atacantes, nem o Marcelo Moreno, nem o Thiago, nem o Popó, nem o Robertson, né, nenhum deles é um centroavante com essa característica. Eu até gosto mais do Potker jogando como um atacante aberto pelo lado direito, para que ele possa puxar para dentro e finalizar, já que ele é um jogador que tem um arremate bom, ele chuta muito forte, mas a gente não pode desconsiderar o histórico de lesões. O Potker é um jogador que costuma ter muitas lesões musculares, inclusive nesse momento ele está se tratando de uma, e essa questão salarial, sem dúvida
dúvida nenhuma, tem que pesar bastante, até porque se o cara ganha mais que o dobro do teto do Cruzeiro, é muito difícil que ele se adeque à nossa realidade, e também é complicado achar que o Internacional vai emprestar o jogador pagando, por exemplo, a metade ou até mais que a metade do salário dele. O Potker tem contrato com o Internacional até maio de 2021, então se porventura ele vier para o Cruzeiro, deve ser uma transferência em definitivo, e se for por empréstimo, ele deve renovar o seu contrato com o Inter. Mas quando a gente olha até para a queda de desempenho nas últimas temporadas, né, eu diria que o Potker teve um momento de muito brilho na Ponte Preta, começou bem a sua trajetória no Inter, mas caiu bastante, não é um jogador que está no seu auge, apesar de ter uma idade boa, né, ele vai completar 27 anos só em dezembro, mas não dá pra gente dizer que é um jogador que oferece segurança, que chegaria aqui, botaria a camisa 9, a 99 ou qualquer outro número, entraria em campo e resolveria o nosso problema. E não dá pra negar que ele poderia acrescentar alguma coisa ao nosso plantel, mas são tantos empecilhos nessa negociação, né, principalmente essa questão financeira aí, tanto para conseguir a liberação do Inter, quanto para acertar com ele uma questão salarial, que eu não acredito que ele virá pro Cruzeiro, acho muito difícil essa negociação se desenrolar, e gostaria que vocês opinassem sobre ele aí, o que acham, se seria ou não uma boa contratação. Se quiserem sugerir nomes para esse quadro de olheiro, também fique à vontade, deixe aí nos comentários. E se tiver gostado do vídeo, eu peço que deixe o like e também que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!